Shalom Aleichem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça, com a luz do Criador. Estamos de volta com mais um vídeo, trazendo luz para nossas vidas e trazendo respostas de perguntas feitas por amigos que seguem e pessoas que leem o judaísmo e se deparam com uma coisa, com um texto, e aí me fazem perguntas. E aí eu vou nas fontes judaicas, cabalísticas, tradicionais e tento responder, tá certo? Antes de começar, antes de falar sobre o tema do vídeo, vai lá, se inscreve, dá o like, compartilha para que nós podemos crescer, para que a gente possa crescer e multiplicar os inscritos nesse canal à luz da Kabbalah, tá certo? Por favor, peço isso com muito carinho a todos que assistam, e quando assistir, clica lá no joinha para que a gente entenda que vocês estão assistindo e comentem, tá certo? O último vídeo foi muito interessante, eu falei sobre a cabala do ego, o penúltimo sobre a cabala do ódio. Esse agora eu vou falar sobre a cabala da morte, mas ao mesmo tempo falando de vida, tá certo? Qual foi a pergunta que me fizeram? A pergunta foi essa: Shemuel, é possível saber o dia da morte de uma pessoa lendo as escrituras, usando a astrologia cabalista, a numerologia cabalista, a gematria? E eu fiquei assim, na hora eu não respondi. Depois a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu fui atrás de algumas coisas e ele falou para mim que viu em alguns dos livros que alguns sábios tiveram acesso a essa informação do dia da sua morte, tá certo? E aí o vídeo vai ser sobre a cabala da morte. O título desse vídeo, da série, né, a Kabbalah Responde, uma playlist de 10 vídeos. Mas vamos falar de vida, como é que se adquire vida, como é que se adquire morte, tá certo? Como surge o processo da morte? Nós nascemos com células novas, algumas morrendo e outras renovando, mas já nascemos morrendo e morremos vivendo. Esses pontos são muito, vamos dizer assim, enigmáticos, mas a vida do ser humano é essa. Baseado nessa pergunta, eu fui ler o tratado do Talmud chamado de Moed Katan. O capítulo 28, na página A, 28a, vai falar sobre a questão de sábios que tiveram dias determinados, tá certo? Como é a questão de morte, da pergunta, se podemos saber o dia da morte, envolve vida, e envolve também uma vida que te traz vida e uma vida que nos traz morte. Olha só, vou ler aqui um livro, tá certo? Depois eu indico qual é o livro que eu estou lendo para vocês, tá bom? Olha só, para a gente ter início ao vídeo, vai ser um pouco mais curto. Está escrito no Talmud, tratado Moed Katan 28a, que os anos de vida de uma pessoa são pré-estabelecidos e são definidos antes do nosso nascimento, tá certo? Isso, o tratado do Talmud, tá certo? Vai haver muitas discussões ao redor desse tratado, vai ser uns 4, 5 páginas, falando que a nossa morte já está determinada, tá certo? Para tal dia, e a data, os anos que vamos viver, tá certo? Uma pessoa foi designada pelo céu, tá certo? Para viver 100 anos, tá certo? A minha pergunta é: a vida, como ela vai ser vivida, pode diminuir ou pode aumentar esses dias dada pelo Criador? É claro que o modo de vida de um ser humano que vai vir aqui, tá certo? Uma alma que vai vir para viver 100 anos aqui em um corpo, se ela for uma pessoa dada aos vícios, certo? Não tem uma alimentação boa, não se exercita, entra em vícios que destroem o nosso corpo, com certeza essa data que foi dada para a alma viver aqui 100 anos vai ser diminuída. Esse é o lado ruim da moeda, da história, da vida.
mas também se essa pessoa tem uma vida tranquila, uma vida sem vícios, uma alimentação boa, uma alimentação kosher, ou kasher, ou seja, que a Torá está nos dando, alimentação boa e saudável, não está metida em vícios destrutivos, tá certo? Com certeza esses dias podem ser também abreviados, podem ser estendidos, podem ser aumentados. Depois do Éden, o homem foi expulso, o homem vivia 900, 700, 800 anos ou até mais. Esses anos foram diminuídos para 120, mas a média até o século passado era de 40, 70, 80. Hoje tem pessoas que vivem até 110, 120 anos. Então, assim, a pergunta do meu amigo foi essa: se é possível saber, certo, o dia da nossa morte. Teve sábios que tiveram isso. Como é que a gente vai saber lidar com essa notícia? Olha só, se uma pessoa sabe que dia vai morrer, ela vai, de certa forma, viver uma vida muito complicada. Muito, vamos dizer assim, ou complicada, ou descomplicada, ou muito jogada à vida, fazendo o que quer, na hora que quer, o que quer, porque sabe da hora que vai morrer, e poucos dias antes, vamos dizer assim, ela vai se ajeitar. Ela vai deixar para pedir perdão, para se arrumar, para deixar os vícios nos últimos dias de suas vidas. Vai valer a pena isso? Eu acho que não. Então, assim, ter isso em nosso poder, saber do dia da nossa morte, seria um poder muito grande em nossas mãos. Para quem é sábio, com certeza vai usar de modo divinamente bem. Agora, para quem não tem instrução, para a sociedade que vive hoje em dia, saber o dia da morte será praticamente um prejuízo para eles, porque, como diz o judaísmo, que a cada dia que passa é dia de pedir perdão, é dia de botar tudo em dias, é dia de dormir com paz, com saúde, porque não sabemos o dia da nossa morte. Isso é uma coisa muito interessante. Tem pessoas que vivem uma vida muito desastrosa, e quando pega uma doença e tem tantos dias, né, o médico fala, você vai ver tantos dias de vida, aquela pessoa muda repentinamente, vai fazer o que não fez, vai curtir o que não curtiu, vai pedir perdão, vai produzir uma vida tão boa que chega até às vezes trazer cura para aquela pessoa e a pessoa não morre. Olha só como é a nossa consciência. Saber de um poder desse às vezes traz luz, de uma notícia dessa, de uma informação dessa traz luz, mas ao mesmo tempo pode nos trazer prejuízo. Olha só aqui um ponto interessante sobre isso, o acontecimento, sobre isso. Olha só que coisa interessante. Vou ler aqui bem rápido. Quais são os motivos pelos quais não se deve revelar o tempo de vida de uma pessoa? 2 motivos. Primeiro, todos deverão viver todos poderão viver o arrependimento um dia antes da sua morte. Uma vez que a pessoa não sabe qual será o dia em que ela deixará este mundo, ela deve refletir todos os dias acerca dos seus atos. Ou seja, é o que eu falei. Se você sabe, você vai deixar tudo para o final e às vezes não vai dar tempo de você consertar todo o destroço que você produziu em sua vida. E não sabendo em que hora vai ser, pode ser amanhã, pode ser depois, você vai viver todo dia como se fosse o último dia, tá certo? Segundo ponto, não sabendo quando deixará este mundo, a pessoa continuará construindo novos projetos e plantando novas sementes, com a segurança de que o seu momento ainda não chegou e o que é produtivo para a humanidade. Então, assim, saber, ter ideia desse dia tão, vamos dizer assim, temeroso para a gente, que é a morte, é bom e ao mesmo tempo é ruim. Então, algo que fica nesse dualismo, o Eterno prefere não revelar o dia da nossa morte, ou que a gente possa saber. Alguns sábios tiveram experiência de saber. Alguns ficaram tristes e a vida totalmente mudou de rumo. Outros souberam e a pessoa ficou alegre, esperando, trabalhando como se não soubesse. Então, pessoal, o Eterno fez isso como um favor.
não revelando o dia da morte de ninguém, mas está determinado em que dia vamos morrer assim que descemos do céu, segundo o tratado do Talmud, tá certo? O tratado Moed Katan. Na página 28a, quem tiver acesso, tá certo? Vai lá e você lê, porque, como eu falei uma vez, o Talmud é uma leitura muito, não é como um livro comum. Vários rabinos falam de determinado assunto, uma linguagem da tradição judaica, então tem que ter muito amor a assuntos como esse e muita vontade de conhecimento de ler, tá certo? Então, assim, vou ler mais um texto para encerrar o vídeo, tá certo? Porque é muito interessante saber desses pontos, por que alguma coisa desse tipo não pode ser revelada para nós, para a alma humana, para a maioria de algumas pessoas. Se alguns rabinos soube, como eu falei aqui, teve uma certa perca de sentido de vida e outros deram sentido à vida. Esse é o diferencial de nós humanos. Uns sabem lidar com notícia como essa e dá um novo sentido à vida e muda, certo, os padrões, e tem pouco tempo e ali ele vai produzir algo de luz. Outros perdem o sentido da vida, tá certo? E conseguem, vamos dizer assim, ir para um lado negativo, porque sabe que vai morrer, porque a nossa alma entende que nós somos eternos, mas a consciência terrena ainda está no plano, vamos dizer assim, terreno e não aceita. Então, algumas pessoas recebem e dá um up na vida. Outros vai até o poço e não consegue voltar mais e ali se entrega a uma melancolia e entender de que vai acabar, entendeu? Olha só, para encerrar, Rashi, o grande comentarista, certo, da Torá, fala o seguinte: assim explica Rashi, para cada pessoa, Deus deu uma parte da sabedoria que permite conhecer o funcionamento do mundo. No entanto, nenhum ser humano é capaz de conhecer e entender todos os caminhos traçados pelo Criador. Nem tampouco é capaz de saber o momento de sua morte. A cada um cabe descobrir em que área falhou, para assim consertando até chegar o dia de nossa morte inesperada, que não sabemos, tá certo? E onde cometeu erros, começa a refletir, arrepender-se dos mesmos, não sabendo ao certo quando deixará este mundo. Cada pessoa terá a chance diária de procurar renovar-se e reciclar-se como se fosse esse dia, o último dia de nossa vida. Então, o assunto foi bem simples, mas eu acho que foi para responder uma pergunta de uma pessoa, vale a pena, mas nos traz luz, entendeu? Não ficarmos preocupados com isso. Já pensou, se todos nós soubéssemos que dia ia morrer, seria muito poder sobre nós, mas seria algo que não saberíamos lidar com essa resposta, com esse poder, tá certo? Então que o Eterno abençoe a nós todos, com a luz do Criador, e peço mais uma vez, se inscrevam, compartilhem nosso canal Luz da Kabbalah. Temos o Facebook Shmuel Ben Avraham, estou postando sempre mensagens de Kabbalah. Temos o WhatsApp, temos um grupo, né, no WhatsApp A Luz da Kabbalah. E vamos que vamos, tá certo? Que o Eterno abençoe e até mais.